Bom, então na aula 2 nós vamos químicas que são fundamentais para o entendimento da corrosão. Para nós estudarmos a interface eletroquímica, nós precisamos saber o que é um eletrólito. Então, o eletrólito é a solução que vai estar circundando o metal e vai ter em contato com ele. Então, ele é uma solução que contém íons dissolvidos, então podem ter muitas coisas dentro de um eletrólito, e essas várias moléculas, tipos de moléculas, vão interagir com o metal de diferentes formas. Então, a interface eletroquímica é muito importante para nós entendermos a corrosão. Por quê? A corrosão ela é um fenômeno de superfície. Então, todas as reações de oxidação, redução, elas acontecem na superfície do metal. Ou seja, essa interface é onde acontece basicamente tudo. Então, como é que essa interface se forma? Então, o metal ele tem normalmente cargas remanescentes. Elas podem ser positivas ou negativas. Essas cargas remanescentes, nesse exemplo aqui, elas são positivas. Então, o que vai acontecer? Moléculas de água, ânions, outras moléculas orgânicas, elas vão ser atraídas por essas cargas. Então, uma molécula de água, como ela é uma molécula polar, então ela tem uma parte mais positiva e uma parte mais negativa, ela vai absorver na superfície desse metal, orientada, né, nesse caso aqui, com a parte negativa mais próxima da superfície do metal, porque nós temos uma carga positiva aqui, então a parte negativa da molécula de água vai se absorver aqui. Então, e o que é essa absorção? A absorção é basicamente uma ligação fraca, né, de superfície. Outras moléculas podem absorver nesse metal. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de um ânion absorvido. Então, poderia ser um átomo, enfim, um íon de cloreto, um Cl-. Depois dessa primeira camada aqui, que é o que nós chamamos de camada interna de Helmholtz, nós temos o que nós chamamos de camada externa de Helmholtz, que é o seguinte: são outros cátions ou ânions que estão compensando essas cargas que estão na camada interna de Helmholtz. Então, aqui, se nós tivermos cargas remanescentes negativas na camada interna de Helmholtz, aqui nós vamos ter cargas remanescentes positivas. Então, nós temos um cátion aqui. Só que esse cátion aqui, ele não absorve diretamente na camada interna. Então, existem águas de hidratação circundando esse cátion, certo? Após, mais afastado ainda da camada externa de Helmholtz, nós temos o que nós chamamos de camada difusa de Guy-Chapman, que é basicamente moléculas que estão mais afastadas, certo? Que praticamente já não estão sofrendo o efeito dessa carga aqui e das cargas relacionadas a essas camadas internas de Helmholtz. Lembrando que tudo isso que foi comentado aqui é o que nós chamamos de dupla camada elétrica, certo? E essa dupla camada elétrica, ela foi desenvolvida ao longo dos anos através de vários modelos, certo? Esse modelo apresentado aqui é o modelo mais atual, que é de 1980 ou 79, se não me engano, que é o modelo de Bockris, Devanathan e Miller. Então, 3 cientistas aí que se juntaram, eles pegaram todas as ideias, as coisas que eram, digamos, mais próximas da realidade dos outros modelos e aplicaram nesse. Bom, aqui nós temos só uma exemplificação rápida, né, do que seria a camada externa de Helmholtz, que nós
já comentamos, e a camada difusa de Gouy-Chapman, que nós também já comentamos. Bom, dito isso, as definições da dupla camada elétrica, de todas as cargas envolvidas, bom, para que serve nós conhecermos tudo isso? A dupla camada elétrica, ela é o que origina a diferença de potencial, ou a diferença de potencial de eletrodo, que é o que nós usamos para medir e quantificar e conhecer os fenômenos de corrosão que estão acontecendo. Então, nós comentamos antes que nós temos cargas positivas, cargas negativas, né? Então, essas cargas, elas vão gerar uma diferença de potencial. É interessante nós comentarmos aqui, então, se nós tivermos uma interface aqui com uma carga positiva, esse aqui seria o metal, tá? E nós temos uma solução ácida aqui, um HCl, por exemplo. O que vai acontecer? O HCl vai corroer o metal, digamos que seja ferro, certo? Então nós temos uma dupla camada aqui já pré-existente. No entanto, quando corroer, né, então o que vai acontecer? Nós vamos perder, né, átomos de ferro. Esse átomo de ferro vai sair dessa dupla camada como sendo ferro 2+. Então ele vai alterar essa dupla camada elétrica. Então a dupla camada elétrica é algo dinâmico. Esse cara aqui vai estar onde estava uma molécula de água ou uma molécula de íon Cl-, certo? Então ele vai ter que se afastar da dupla camada elétrica para que um outro íon Cl chegue aqui e continue corroendo. Então esse potencial, essas cargas todas, elas são bastante dinâmicas e mutáveis, certo? E é importante nós comentarmos que nós queremos medir a diferença de potencial entre o metal, que é aqui, e a solução, certo? Então nós estamos... E aí é onde nós entramos na definição de potencial de eletrodo. Então, mas como é que nós vamos medir a diferença de potencial em uma interface metal-solução? Então, o que nós queremos medir é o quê? A diferença de potencial que existe, por exemplo, entre esse metal e essa solução. Então, já fica um pouco complicado de nós pensarmos como medir isso. Então, já antecipando, respondendo aqui a pergunta do parceiro, não dá. Não tem como a gente medir essa diferença de potencial aqui de forma direta, certo? Então, nós precisamos necessariamente adicionar uma superfície, que é o que nós chamamos de uma superfície de referência. Então, nós vamos medir a diferença de potencial que existe entre essa combinação aqui de interfaces e essa combinação aqui de interfaces. Bom, mas então como é que a gente vai saber a diferença de potencial só dessa interface metal, essa aqui, que é o que nós queremos? Nós não estamos interessados nessa diferença de potencial entre a referência. Bom, então o que acontece? Nós precisamos conhecer qual que é essa diferença de potencial aqui. Bom, mas eu disse que não dá, então é onde nós vamos chegar. E também mais um detalhe, eu acabei de comentar que essas coisas são mutáveis, são dinâmicas, elas se alteram com o tempo. Então quem disse que a diferença de potencial da referência que nós iremos resolver já já. Então como é que nós resolvemos isso? Bom, nós criamos uma interface de referência que ela não muda com o tempo, ou seja, independente da solução que estiver aqui dentro, essa interface aqui ela vai se comportar sempre da mesma forma, dando sempre o mesmo potencial. Então aí nós conseguimos medir a diferença de potencial que nós realmente queremos, que é essa aqui, metal S,
certo? Já que essa aqui não muda, essa aqui nós vamos medir em comparação com essa referência, certo? Então, mas como é que eu comentei que não tem como nós medirmos, né, isso de forma direta. Então, como é que nós vamos dizer qual que é o potencial daquela referência? Bom, nós não dizemos de fato, nós atribuímos de forma arbitrária, certo, que a reação de redução do hidrogênio, ela é 0 volts, certo? Então, a interface que acontece, a reação de redução e oxidação do hidrogênio, nós chamamos ela de 0 volts. E aí nós medimos todas as outras reações de todos os outros eletrodos em relação a essa definição aqui, certo? Então, esse aqui seria o nosso eletrodo de referência universal, padrão, certo? Que tem potencial 0. Então, e aí, a partir disso, nós podemos medir todas as outras interfaces. Só que vamos olhar um pouquinho aqui para esse esquema de como seria esse potencial, esse eletrodo de referência de hidrogênio. Então, só de olhar essa imagem, nós percebemos que ele é um pouco complicado. Nós temos que ter uma entrada de gás, de hidrogênio. Nós precisamos ter uma solução aqui dentro que tenha uma atividade de íons H+, igual a 1, uma frita de vidro, que é uma esponja, digamos, porosa de vidro, um fio de platina, um contato com a célula usando uma outra esponja de vidro, um registro para a saída do hidrogênio. Tudo isso tem que estar a uma pressão de 1 atm, a 25 graus, ou seja, o que acontece? É bastante complicado de tu usar esse eletrodo num laboratório ou imagina num campo. Nós estamos fazendo uma medição de uma tubulação enterrada. Como é que nós vamos usar esse eletrodo? É muito complicado. Então, o que acontece? Se desenvolveu outros eletrodos de referência, certo? E aí nós medimos a diferença de potencial desses outros eletrodos de referência em função do eletrodo de hidrogênio, certo? E aí nós conseguimos usar esses outros eletrodos. Esses outros eletrodos, eles são concebidos, construídos para eles serem mais práticos, basicamente por isso. Bom, agora que nós já definimos o que é um potencial de eletrodo e definimos o potencial da reação de hidrogênio, que é o nosso eletrodo de referência com potencial 0, vocês repararam também que esse potencial de eletrodo ele sempre vai ser referente a uma reação, já que nós temos a referência, que é o 0, que é a reação de redução do hidrogênio. Nós podemos fazer uma lista das reações em relação a esses potenciais. Então a gente vai dizer, essa reação aqui tem um potencial tal em relação ao eletrodo de hidrogênio. É interessante a gente mencionar aqui, que é esse parceiro aqui de cara aqui, que isso daqui foi desenvolvido por químicos, engenheiros químicos. Então, essas reações todas, se vocês repararem, elas são escritas na ordem, né, no sentido da redução. Então, nós temos aqui o ouro mais 3 recebendo 3 elétrons, se transformando em ouro 0. Então, o NOx dele está diminuindo, ou seja, ele está reduzindo. E aí toda essa lista, que é o que nós encontramos em várias bibliografias, ela está escrita na ordem da redução. E nós, metalúrgicos, enfim, cientistas da corrosão, nós normalmente estamos mais interessados na reação inversa, né? No caso, na corrosão. Mas, enfim, isso é só um padrão, uma convenção, né, que foi estabelecida lá em 1953. E aí nós temos essa lista enorme com vários metais em relação aos seus
potenciais de redução. Reparem, todos os metais estão escritos na ordem de sua reação de redução. Como é que nós interpretamos, como é que nós entendemos essa tabela aqui? Bom, quanto mais positivo, quanto mais alto for esse potencial, isso nos dá uma medida de que esse metal ele é mais nobre. O que quer dizer que ele é mais nobre? Quer dizer que ele tem menos tendência de reagir química e eletroquimicamente. Ele tem uma tendência de ser mais estável, certo? Então por isso que nós temos aí o ouro no topo dessa lista. Então ele é um dos metais mais estáveis que existe, seguido pela platina, paládio, mercúrio, prata, cobre. Reparem, cobre podem ter duas reações, e aí depois vem a reação do hidrogênio, que é o zero, e depois todos os outros metais com potenciais aí negativos. Quanto mais negativo for, significa que esse metal ele é mais reativo, ele é mais ativo, certo? Ou seja, ele vai ter uma tendência maior a reagir, a oxidar, certo? Outra interpretação que nós podemos fazer é a seguinte: quanto maior for esse potencial, como ele está escrito na ordem, né, no sentido da redução, significa que ele tem uma tendência maior de essa reação de fato acontecer, certo? E quanto menor é esse potencial, essa reação que está escrita, ela tem uma tendência menor de acontecer, ou seja, a reação inversa é que teria mais tendência de acontecer. Cabe lembrar que essa tabela aqui, ela é montada numa condição padrão, que é 25 graus Celsius, e o metal está imerso numa solução contendo os íons desse próprio metal a 1 molar de concentração. Ou seja, se nós pegarmos o exemplo aqui do ferro, então nós teremos uma barra de ferro mergulhada numa solução contendo 1 molar de íons de ferro 2+. E aí nós medimos essa reação aqui, essa diferença de potencial dessa reação contra hidrogênio, que é 0, e nós chegamos nesse potencial aqui, 0,447. Então, tudo isso daqui serve para a gente dizer, para a gente ter uma ideia da tendência desses metais de corroerem, certo? Então, a mensagem que fica aqui é: os metais perto do topo, potenciais positivos, são quimicamente mais estáveis. Metais no fundo dessa tabela, no fim dessa tabela, mais negativos, são quimicamente menos estáveis. Então, só que o que acontece? Quando, como nós podemos aplicar essa tabela e para que ela é válida? Bom, primeira coisa, essa tabela é válida para metais puros e não para ligas. Por quê? Se nós tivermos uma liga, nós vamos ter 2 metais ou mais na interface. E o que acontece? Um metal ele influencia o outro na reação que está acontecendo. Então pode ser que isso, um metal ele vai catalisar a reação de oxidação do outro ou reduzir a reação de oxidação, certo? Então isso vai tornar o uso dessa tabela inviável. Existem algumas pessoas, alguns cientistas que fazem tabelas desse tipo experimentais, mas são dados experimentais, não são dados, enfim, termodinâmicos nem nada. Outra coisa, esse ranking, esses potenciais, eles mudam em função do meio. Então eu comentei que o meio de cada um daqueles potenciais, daquelas reações, é o metal imerso na sua própria solução com íons dele mesmo, a 1 molar, a 25 graus Celsius. Certo? Então se nós colocarmos, por exemplo, aquele exemplo que eu dei antes do ferro, se a gente mergulhar ele em água sem ferro, né, já vai mudar aquele potencial. Se nós mudarmos a temperatura, já vai mudar aquele potencial, certo? Então, e por terceiro aqui, né, nós temos que ele dá uma tendência de corrosão.
certo? Então, normalmente não. Todo o metal que tem um potencial mais positivo, ele tem uma tendência de corroer menos, certo? E já adiantando uma coisa, se nós colocarmos um metal que tem um potencial mais positivo em contato com um metal menos positivo, nós vamos catalisar a reação daquele metal menos positivo. Aquele metal que já tem uma tendência maior de corroer, ele vai corroer mais rápido. Para nós calcularmos esses potenciais em diferentes situações, nós podemos usar uma equação que nós chamamos de equação de Nernst. Nós vamos ver isso na próxima aula. Aqui nós apresentamos uma tabela aqui que o parceiro está deixando nós pensar, tipo, ó, te liga, que é o seguinte: nessa primeira tabela nós temos os potenciais eletroquímicos padrão, certo? Então é a mesma tabela apresentada antes. E aí aqui nós temos os potenciais galvânicos. Então são os potenciais medidos numa solução de NaCl 3%, que seria o equivalente à água do mar, aproximadamente. Então nós podemos perceber que alguns metais eles mudam de posição, né, nessa condição. Então nós podemos pegar um exemplo aqui, ó, o cromo. Ele tem no potencial padrão, ele tem um potencial de menos 740 mV e ele sobe para um potencial de mais 230 mV. Então, para ver como o meio ele pode influenciar bastante o modo, né, como essas reações acontecem. Nós temos outros metais que mudam um pouco. Então, ó, o alumínio ele já é um metal bastante ativo no meio padrão, em NaCl ele continua sendo ativo, certo? Então é só para mostrar que na vida real as coisas podem mudar, então nós precisamos sempre ficar muito atentos a essas medidas de potencial. Agora vamos comentar um pouco sobre os diferentes eletrodos de referência que nós usamos para medir essas diferenças de potenciais na vida real. Ou seja, na prática nós raramente usamos o eletrodo de referência de hidrogênio. Então um dos mais comuns usados em praticamente qualquer laboratório de eletroquímica e de corrosão é o eletrodo de referência de calomelano, certo? Calomelano basicamente é um cloreto de mercúrio, certo? Então ele é montado dessa forma. Então nós temos cloreto de mercúrio, uma frita porosa e uma solução aqui de KCl saturado. E depois nós mergulhamos, né, esse cara dentro da solução. O que faz o contato entre tudo isso é essa frita aqui, certo? Uma frita porosa, ou seja, uma esponja de vidro que permite a passagem de íons, certo? Que é o que vai permitir nós medirmos o potencial. Por que ele é interessante de ser usado? Bom, porque ele não precisa usar o gás hidrogênio, certo? Essa reação aqui é uma reação bastante estável, então esse potencial aqui de mais 242 mV, ele não muda com o tempo, certo? E ele tem uma estabilidade térmica razoável, até uns 40 graus ele aguenta legal. Depois nós temos o eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Então a montagem dele é parecida, certo? Então nós temos um cloreto de prata aqui depositado num fio de prata, certo? E mergulhado numa solução de KCl, certo? Então esse eletrodo aqui, ele tem potencial de mais 222 mV. É uma coisa interessante de nós repararmos, ele possui cloreto, assim como o calomelano. O que quer dizer isso? Bom, se nós usarmos ele numa solução que já contenha cloretos, provavelmente nós não vamos ter muitos problemas, porque já tem cloreto na solução, tem cloreto aqui, então não vai acontecer contaminação. Agora, se nós estamos fazendo testes em uma solução que não pode ter nenhum tipo de cloreto,
nós não podemos usar esses eletrodos. Por quê? Porque esse contato aqui, ele é um contato iônico, ele permite a passagem de íons. Íons, no caso, cloreto é uma das possibilidades. Então, esse cloreto pode passar para dentro da solução. A quantidade é muito baixa, mas ela existe. E em algumas situações, poucos ppm já podem comprometer algum tipo de teste. Então, nós usamos qual eletrodo que não tenha cloreto? Bom, o eletrodo de referência cobre-sulfato de cobre é uma das alternativas, porque ele não leva cloretos, ele leva sulfatos, certo? Normalmente ele é um eletrodo mais robusto, mais simples, certo? Utilizado em medições in loco, ou seja, quando nós vamos fazer uma avaliação lá no ponto onde está acontecendo a corrosão, numa tubulação, em uma embarcação, numa instalação industrial enterrada ou aérea. Então, nós levamos esse tipo de eletrodo aqui. Por quê? Porque ele tem uma capa de plástico, a frita dele, na verdade, é uma madeira tratada, certo? Então ele é um cara muito mais resistente a pancadas, né? a esforços mecânicos. Qual que é a desvantagem dele? A estabilidade, certo? Desse potencial. Então não é tão boa quanto a dos outros. Então nós precisamos fazer calibrações, né, com maior frequência nesse tipo de eletrodo. Bom, aqui nesse slide é apresentado uma tabela demonstrando o potencial de cada um desses eletrodos de referência em relação ao potencial de referência do hidrogênio e uma formulazinha bem simples de como converter. Então, para a gente converter isso daqui, é só nós descontarmos esse valor aqui, que a gente vai ter o potencial medido em função do eletrodo de referência de hidrogênio. Que muitas vezes, para nós compararmos testes entre autores diferentes, entre bibliografias diferentes, esses trabalhos eles são publicados sempre versus eletrodo de hidrogênio, e aí nós precisamos converter, certo? Ou eventualmente nós fizemos um teste com um calomelano saturado e nós queremos comparar com outro autor que fez o teste dele em prata, cloreto de prata, nós também conseguimos transformar, né, entre um e outro, certo? Lembrando que essas transformações elas são usadas para nós termos uma ideia, certo? Porque muitas vezes, quando nós estamos no estado da arte, fazendo uma pesquisa de alto padrão, não é muito interessante nós... Então aqui nós temos um exemplo, né? Vamos exercitar essa ideia. Então o exemplo é o seguinte: um potencial de eletrodo foi medido como sendo 0,5 volts versus cobre sulfato de cobre. Qual que é o potencial de eletrodo versus um calomelano saturado? Então vamos lá. A gente pega a tabela lá. Qual que é a fórmula, né, do calomelano? Então, potencial versus calomelano é igual a potencial versus hidrogênio menos 0,242. A fórmula do cobre sulfato de cobre é potencial versus cobre sulfato de cobre é igual a potencial versus hidrogênio menos 0,316. O que a gente faz? A gente subtrai uma da outra, certo? Então, ó, potencial versus calomelano menos potencial versus cobre sulfato de cobre, que é esse menos esse, vai ser igual a esses caras aqui vão se anular, certo? Deixa eu pegar aqui. Ó, esses caras aqui se anulam e nós temos menos 242 menos 316, então fica mais, certo? E aí nós temos que o potencial versus calomelano menos o potencial versus cobre sulfato de cobre é mais 0,74. Então nós temos isso daqui foi dado, que é essa medida aqui. Então nós só substituímos aqui, certo? Resolvemos e temos a resposta. Então
menos 0,426. Então, não mudou muito, mas 74 mV já é. Aqui nós temos uma tabelinha para a gente fazer uma conversão rápida. Então, por exemplo, se nós temos aqui um potencial de calomelano aqui de mais 0,1, quanto é que seria versus o hidrogênio? Bom, a gente joga para cá e vai ser quanto? Ó, vai ser aqui 0,5, então aqui 0,4, 0,35, algo assim, certo? Não é muito usual, mas tá aí. Quais que são as características que um eletrodo de referência precisa ter? Bom, esse potencial de meia célula, que é o potencial da reação que está acontecendo, ela tem que ser constante, certo? Não pode mudar quando nós passamos uma corrente pequena, certo? Também não pode mudar com o tempo e não pode mudar ou deve mudar muito pouco numa faixa de temperatura, certo? Que é a faixa que nós vamos usar. Então tem alguns eletrodos que são melhores para temperaturas um pouco mais altas, outros para temperaturas mais baixas. Então, por exemplo, o calomelano ele é usado normalmente para temperatura ambiente. Se nós usamos uma temperatura um pouco maior que ambiente, já fica mais interessante se nós mudarmos para o prata, cloreto de prata. Então aqui nós temos alguns exemplinhos de problemas, então vamos discutir um pouco eles. Então, um fio de platina fino imerso diretamente em solução às vezes é usado como eletrodo quase referência. As vantagens é a simplicidade e eliminação de necessidade de um capilar de login hardware. Isso daqui é um capilar usado para a gente melhorar a qualidade da medição do sinal. Quais que seriam as desvantagens e o que você acha do uso de um fio de zinco como eletrodo de referência? Bom, a desvantagem é o seguinte, que mesmo sendo platina, esse cara pode reagir com a solução, dependendo do tipo de solução. Então pode colocar íons de platina dentro da solução, certo? Pode absorver eletrólito, então moléculas do eletrólito no fio de platina, e aí ele vai perder um pouco do contato com a solução. Isso vai poder, pode alterar um pouco a medida. Então essencialmente é isso, ele não seria um cara tão estável, apesar de que em algumas situações específicas nós usamos esse tipo de medição. Usar um fio de zinco imerso como referência. Bom, o zinco é um cara extremamente mais reativo, então não seria uma opção, porque o zinco ele vai corroer, ele vai formar produto de corrosão, que vai ficar preso na superfície desse eletrodo de zinco e vai jogar para dentro da solução. Então, esse potencial ele vai mudando com o tempo, então a gente não ia conseguir utilizar ele como referência, certo? Vamos lá, então, número 2. Um potencial padrão de eletrodo do estanho é menos 0,138 versus o hidrogênio. Qual que seria o valor desse potencial de eletrodo versus o seguinte? Bom, isso daqui é só uma aplicação direta daquelas tabelas que foram apresentadas 2 slides atrás. Bom, no número 3, ele comenta que a operação de eletrodo de referência convencional é confiável em laboratório, geralmente não apresenta problemas. No entanto, para a gente medir situações in situ, em campo, durante bastante tempo, pode se tornar um problema. Que tipo de problema pode acontecer durante exposições de longo período? E que tipo de modificação de design seria interessante nós fazermos? Bom, medições de longo período, elas podem apresentar vários problemas, Então, o primeiro deles é a oscilação de temperatura. Então, se nós, vamos medir esse potencial num lugar que oscila muito a temperatura, dependendo do eletrodo, ele vai estar fora da faixa de temperatura onde esse eletrodo é estável. Outro problema, incrustações com terra, com outros contaminantes, alterações muito grandes de umidade. Então, se esse ambiente seca, vai perder o contato iônico, e vai incrustar muitas vezes a frita, que é a parte porosa, ela vai ficar incrustada
né? Então a gente não vai conseguir ter uma medição, já que vai ter um monte de coisa ali no meio do caminho, certo? E alterações, bom, na verdade, sim, em questão da temperatura, nós poderíamos colocar uma manta térmica, em relação a essas incrustações, pensar num local adequado, ou colocar algum tipo de ponte salina, mas que também pode apresentar problemas, né? Na verdade, seria a ideia de a gente sempre ter uma manutenção preventiva, né? Uma verificação desse eletrodo com uma frequência maior para a gente ter certeza de que aquela medida corresponde à realidade. Número 4 só pede para a gente esboçar, né, um modelo de Borcos de Van Nathan-Miller da dupla camada, considerando, né, que a carga do lado metálico é negativa em vez de positiva, né? Então só uma pequena alteração aí. E por hoje era só.